Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vimos história. Pela primeira vez em seus 119 anos de história, o Crystal Palace conquista um título de primeiro escalão. Não sei se eles já conquistaram segunda divisão em sua história, devem ter conquistado, mas a verdade é que Copa da Inglaterra era um título inédito para eles e é graças ao trabalho do brilhante Oliver Glasner, um técnico que há pouco tempo atrás levou o Frankfurt ao título da Europa League, agora leva o Crystal Palace para o primeiro grande título de sua história, vencendo o Manchester City na decisão por 1-0 e o Eze marca o gol, o City, aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que não fura, né? Assim, e não foi uma partida também iluminada do City também, tipo, o Henderson catou muito, né? Acho que há de se dar esse crédito a ele. Pra mim, aquele pênalti que ele defende do Marmouche, né? Vale lembrar que pra mim não foi pênalti, né? Eu acho que tem um lance polêmico, né? Que teoricamente ele pega com a mão fora da área e teoricamente devia ser expulso, mas o VAR analisou e eles devem ter analisado lá por regra, assim, tipo, talvez ainda havia uma parte da bola na linha da área e isso colocaria ele ali numa posição de que não foi legal, né? Mas a verdade é que vive essa polêmica, porém, eu acho que essa partida é muito mais justa pro Crystal Palace um título. Se é um time merecendo um título nessa temporada, é o Palace, não é o City. O City não merecia um título nessa temporada, o City nem sequer está garantido para Champions da próxima temporada. Vale lembrar, o City se empatar, ele até passa o Aston Villa e o Chelsea na tabela pelo saldo de gols, mas o City, se ele perde, seja para o Bournemouth ou seja para o Fulham, vocês acreditam que ele termina a rodada na sexta posição? E aí o que acontece o quê? Em caso de vitória do Chelsea, que enfrenta o Nottingham lá para baixo na última rodada, e do Aston Villa que enfrenta o United, que, assim, eu não vejo o United ganhando do Aston Villa na última rodada, o United não está ganhando de ninguém, o City termina em sexto. O City terminaria em zona de Europa League. Olha que recuperou-se bem nesse fim de temporada, mas assim, de um lado, você tem o Crystal Palace, perdeu o Olise, seu melhor jogador na temporada passada, tá lá voando no Bayern de Munique. E assim, você vê ali a situação que o Crystal Palace começa o ano muito mal, teve que se recuperar pouco a pouco. Início de temporada foi péssimo, na zona de rebaixamento boa parte do início. Foi melhorando pouco a pouco e o time hoje já figura mais em cima e é o impacto de um técnico assim que soube fazer ajustes, soube mudar, enquanto do outro lado foi o retrato da teimosia. Nada me tira da cabeça que esse time do City poderia ter conseguido o top 4 com tranquilidade, não era para estar passando drama no final da temporada, a campanha na Champions foi uma piada, a campanha na Copa da Inglaterra até vai, né, tipo finalista, mas você vê o jogo ele indo enfrentar com 3 meio atacantes, não tem um meio campista defensivo, aí toma um gol de contra-ataque e vai ficar... Como isso aconteceu, entende? Não dá, gente. Tipo, a teimosia do Guardiola nessa temporada fez mal à equipe. E assim, é óbvio que a imprensa que tanto bajulou o Guardiola não vai ter tanto peito para criticá-lo. Mas deveria, né? Porque essa teimosia dele custou bons resultados ao City na temporada. O City jogou de maneira inconsequente. Perdeu um jogador importante por lesão, que é o Rodri. Não dá para substituir ele facilmente. Evidentemente, é uma situação que não dá para negar. Mas ao mesmo tempo não te dá a liberdade de ser inconsequente, de escalar o time no ataque total e sem se preocupar nada com a defesa, né? E aí paga o pato pelo fato de que o Guardiola negligenciou a contratação de laterais e fica improvisando zagueiro para fazer essa função, seja o Gvardiol, seja o Ake, até mesmo o Akanji, né? E assim, o Guardiola negligenciou muita coisa e muitos jogadores entraram em declínio, né? Tipo, o Foden, a temporada dele é uma piada, o cara era um dos melhores jogadores da Premier League e hoje ele é o quê, entende? Um reserva que entra e não tem impacto. O Kevin De Bruyne, assim, dá pra dizer que tá em declínio, né? Até a partida de hoje dele, né? Tipo assim, eu fiquei pensando, caraca, esse é o De Bruyne, gente? Pô, o cara que eu fiquei acostumado a ver distribuindo aquele espaço, é vontade ele faz uma grande jogada, porque o talento dele é um negócio surreal, né? Mas é assim, nítido que ele tá ensinando a passagem dele pelo City, é nítido que o City precisa pensar também outras soluções, né? E a gente vê o declínio de muitas peças, como o Kyle Walker estava declinando no início da temporada, e até por isso foi chutado para o Milan, mas há muita negligência no mercado, e as contratações, por mais que eu goste do Omar Marmouche, né, eu acho assim, as contratações, nenhuma delas está atingindo carências da equipe, ou estão sendo utilizadas para isso. Tudo muito mal pensado nessa temporada do City, e essa temporada do City, assim, ela ainda não é um fracasso completo, porque eles ainda podem voltar para a Champions, mas supondo
em 5 vagas de Champions, o City mantém essa posição atual de 6º lugar na Premier League e tem que ir para a Europa League, por um lado, o Guardiola pode completar o currículo dele, né? Tipo, não que eu acho que ele vai buscar a Conference, mas ele pode ganhar a Europa League, ele completa o currículo de títulos continentais, pode falar, tá vendo Ferguson, tá vendo Ancelotti, eu tenho a Europa League, vocês não têm, né? Agora, ele pode olhar o copo meio cheio nisso, mas por outro lado, gente, não dá pra olhar pra um time que investiu esse dinheiro todo, que tem um elenco muito bom pra estar desse jeito. O elenco do City é bom demais pra estar jogando desse jeito. O elenco do City é bom demais pra estar ali brigando com o Chelsea do Maresca, que tem como atacante a mula do Nicolas Jackson e tem como goleiro a mula do Robert Sanchez. Cara, não é pra estar brigando com o Aston Villa. O Aston Villa tem que apostar em quem pra ser a salvação da temporada? Zazi, o Rashford desacreditado? É isso que a gente tem que parar para pensar, né? O City tá brigando com esses times. Perder o Rodri não justifica uma queda de mais de 30 pontos no campeonato, entende? Eu acho que não foi tudo isso, mas ainda assim, é mais de 20, é muita coisa. Então, assim, o City despencou de nível e do outro lado a gente tem um time que dentro do que tem para oferecer, consegue, entende? A estratégia do Glasner, ela foi assim, explorar os contra-ataques, se defender enquanto pode. Era o que dava para fazer, mas ele fez bem. E não à toa o Crystal Palace com mérito sai com essa classificação. O City não merecia ser campeão, o City não merecia esse título, porque o Crystal Palace vale mais. O Guardiola já ganhou esse título antes, o Guardiola tem a possibilidade de ir para Champions ainda, né? Mas assim, o Crystal Palace, além de conquistar seu primeiro título na história, vai para a Europa League. A gente vai ver esse time jogando uma competição continental, algo que já não acontece há bastante tempo. O Crystal Palace com o Roy Hodgson só ficava ali naquela zona 11º e 15º, é a zona Roy Hodgson de classificação de Premier League, né? E assim, com o Glasner até deu uma melhorada, até deu um sinal positivo, mas agora, né, o time finalmente pode ir para uma competição continental, pode ganhar uma grana legal da UEFA, entende? Não vai dar tanto quanto uma Champions, a Champions vai dar, sei lá quanto, 120 milhões, alguma coisa assim. Isso, obviamente, dependendo do quão longe você vai. A Europa League fica entre os 20 e 40, mas imagina o impacto disso numa equipe como o Crystal Palace, que se muito está arrecadando 200, 300 milhões, entende? É um impacto danado. Pode ser uma grande contratação, o início de um projeto que vá almejar mais a parte de cima da tabela. Tem técnico, né? O Glasner é bom demais. É para contra-ataque, é para estar dinâmico, versátil, competente. Que técnico é o Oliver Glasner e que vitória para a equipe do Crystal Palace. E é muito lindo ver uma torcida que deu um baile na do City também. A vitória não foi só fora de campo. Você vê a festa, a comemoração, o impacto da torcida do Crystal Palace contra a do City. É aquele negócio, né? Ainda dá aquela imagem de uma torcida plástica pro City e muita gente. Eu não quero falar isso, né? Porque eu sei que existe muito fã apaixonado pela equipe, desde antes mesmo da equipe virar essa potência que é do futebol mundial. Mas assim, você vê a empolgação da torcida do City, é um negócio assim que... É aquele negócio, nem parecia inglês, porque a torcida inglesa, na maior parte do tempo, é muito sem graça. Toda vez que a torcida inglesa tem que lutar com uma alemã, com uma do Frankfurt da vida, apanha e passa vexame. Mas a do Crystal Palace, assim... A gente sentiu que eles estavam disputando um título e podia ser a noite a noite, no caso, ali ainda estava de tarde, né? Mas o dia da história do clube foi, né? E é uma vitória muito merecida por isso, porque para a história do futebol, essa conquista do Crystal Palace conta mais, né? Uma página muito mais dourada do que seria para um City que foi teimoso muitas vezes na temporada, deixou a desejar em várias oportunidades, e que mesmo com investimentos pesados, na janela de janeiro gastaram mais de 200 milhões de libras, não é falta de dinheiro, não é falta de investimento no que o Guardiola pediu, mas foi falta de bom senso, de tentar fazer um modelo de jogo antigo que funcionava com o Rodri, numa equipe que não tinha ele disponível e não tinha um cara que poderia cobrir as características. Faltou o Guardiola, mais maleabilidade. Não teve, e agora tem a luta de jogar contra o Bournemouth na terça e o Fulham no domingo ou sábado. Eu não sei qual o dia que eles vão jogar lá contra o Fulham. Mas a importância o time vai ter que conseguir resultado, de uma maneira ou de outra, porque senão, empatando o jogo, eles ainda dependem de uma vitória contra o Fulham. Mas perder para o Bournemouth seria uma catástrofe. O time acaba de perder um título e tem coisa pelo qual lutar na Premier League. E assim, ter coisa pelo qual lutar, que no final, a vaga de Champions, que você pode perder isso pro Aston Villa e para esse Chelsea que faz um 2025 bem capenga, cara, é um negócio assim que, pro elenco que o City é muito feio. Essa é a pior temporada do Guardiola no City, para mim consegue ser pior que a primeira.
E essa temporada, assim, ela tem uma falha, porque assim, na primeira você podia falar, o elenco ainda era do Pellegrini, ainda era muito diferente, não tinha os reforços que o Guardiola pediu. Esse time é tudo que o Guardiola pediu. O Guardiola montou essa equipe, o Guardiola fez tudo o que quis nessa equipe. E ele entregou essa temporada, sinceramente. Eu vou lá, os jogadores podem ter culpa? Pode ter culpa, mas não dá pra tirar a responsabilidade do Guardiola, porque assim, uma eliminação precoce pra caramba na Champions e assim, uma eliminação na final da Copa da Inglaterra desse jeito na Premier League pode terminar atrás dos dois estagiários, do Maresca e do Arteta. E olha que a temporada do Arsenal também tá longe de ser qualquer maravilha. Então, a ver o que vai acontecer, mas é uma temporada para assim, pro City assim, ficar com muita vergonha se for para a Europa League, porque sinceramente, né, do jeito que tudo se desenhou e do jeito que foi a temporada passada, um declínio grande demais para ser menosprezado assim. A figura do Guardiola não pode ser o suficiente para limpar a barra dessa equipe. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.